E aí, galera, tudo bem? Bom, Enem tá chegando, tá cada vez mais perto, e aí vai batendo aquela ansiedade, né? O medo de não achar uma referência legal para fazer a introdução, o medo de dar branco na hora, não conseguir fazer nada, de não saber falar sobre o assunto. Bom, toda essa insegurança é normal, né? Já que a prova está tão perto. Então, a ideia dessa reta final 3 é que você esteja o mais seguro possível. Para isso, a ideia é que você vá no dia da prova já sabendo fazer o seu planejamento direitinho, tá? A reta final 3 vem justamente para a gente dar essa praticada e também para relembrar alguns aspectos que foram tratados, algumas questões que foram tratadas nos eixos temáticos ao longo do ano, tá? Conforme eu for debatendo os temas, eu vou lembrar alguns eixos temáticos que a gente viu nas aulas do extensivo, certo? A proposta número 1 é o direito do consumidor brasileiro. Lembra que o método Enem tem 4 etapas principais. Primeiro, a interpretação do tema, que é você olhar as palavras do tema e, ao mesmo tempo, ler a coletânea, interpretar a coletânea, com o intuito de descobrir o que a banca espera que você fale sobre, né? Segundo, a problematização, então identificar qual é o problema por trás daquele tema. Terceiro, identificar as causas daquele problema e as consequências. E, por fim, apresentar propostas de intervenção para aquele problema, né? Lembrando que tem a ver com o diagnóstico do médico, né? Você chega no médico com uma dor, ele vê qual é o seu problema, ele identifica qual é a sua dor, depois ele te faz várias perguntas para entender o que motivou aquela dor, depois ele te diz o que vai acontecer e depois ele te medica, né? Problematização. Então, bom, proposta 1, direito do consumidor brasileiro. Qual é o problema por trás desse tema? Bom, ainda são frequentes os desrespeitos aos consumidores no Brasil. Então, a gente ainda tem muitos conflitos entre consumidores e lojas, consumidores e empresas que oferecem serviços, né? Bom, por que acontece esse desrespeito? Quais são as causas desse problema? Primeiro, a proteção ao consumidor ainda é muito recente. O PROCON, que é o órgão responsável por resolver ou tentar resolver extrajudicialmente esses conflitos, ele só foi criado em 1976. E só na década de 90 a gente teve o Código de Defesa do Consumidor, que hoje em dia tem que ficar exposto em todas as lojas, em todas as empresas, para que seja consultado. Bom, então é uma proteção muito recente. Antes não existia nenhum órgão que mediasse esse tipo de conflito entre consumidores. Segundo, desconhecimento da população quanto aos seus direitos e dificuldade de acesso. Muita gente, quando é lesada por alguma empresa, nem sabe que poderia recorrer a algum órgão ou que poderia recorrer à justiça e que provavelmente ganharia um processo em cima daquela situação, né, desse desrespeito. E até quem tem noção de que existem esses direitos, de que existem certos tipos de leis, tem a dificuldade de acesso. Então, defensores públicos são muito difíceis, né, de se acessar, muita burocracia, as pessoas acabam desistindo. E para contratar um advogado é muito caro, né? E pessoas que ganham pouco, classe média baixa, tendem a não querer investir esse dinheiro com medo do risco de acabar investindo e perder a ação. Então, acaba que muitas dessas empresas acabam ficando impunes por conta de desistência ou nem desconhecimento das leis por conta da população, certo? Bom, terceira causa. Há uma maior fiscalização nas capitais. O PROCON, ele só atua nas capitais, por exemplo. Então, pessoas do interior não fazem a mínima ideia e não estão protegidas contra esses desrespeitos ao consumidor. Setores regulados da economia são campeões de reclamações, ou seja, há um descaso muito grande de empresas, por exemplo, de telecomunicações. Por quê? As pessoas podem até deixar de consumir numa loja se elas forem lesadas pelo gerente ou comprarem um produto que veio com defeito. Agora, as pessoas não vão deixar de ter um celular, por exemplo. Então, as empresas tendem a não se preocupar muito, a não prezar muito pela satisfação dos clientes, porque sabem que dificilmente elas vão desistir de ter aquele serviço, né? E, por fim, uma inadequação à demanda. Essas empresas, por exemplo, a de celular, nos últimos anos elas tiveram uma demanda muito grande, né? Muita gente consumindo o serviço e não conseguiram oferecer um serviço decente, não conseguiram se adequar
aquilo que seria necessário para prestar um serviço de qualidade, tá? Bom, lógica da intervenção, ou seja, propostas que você poderia oferecer nesse caso. Fiscalização e punição. Acho que nesse aspecto o agente ideal seria o governo, né? Fiscalizar as lojas, fiscalizar as grandes empresas, ver se elas estão realmente cumprindo o seu papel quanto ao consumidor e punir, né? Punir efetivamente no caso de não estarem cumprindo. Um pouco mais de informação, a mídia pode oferecer essa informação, né? Fazer campanhas, falar em noticiários, tratar mais do assunto do direito do consumidor para evitar justamente essa causa aqui, né? Que é o desconhecimento da população quanto aos seus direitos. E meios alternativos, por exemplo, hoje existe o Reclame Aqui, que é um site em que as pessoas fazem suas reclamações, o site entra em contato com a empresa e aquilo fica exposto na internet, né? Então, qualquer pessoa pode pesquisar pela loja, pesquisar pela empresa e ver quantas reclamações tem antes de contratar o serviço. Então, essas empresas tendem a responder rápido e a solucionar os problemas com bastante eficácia na maioria das vezes. Então, se existissem mais desses meios alternativos, talvez as empresas passassem a se preocupar um pouquinho mais com a satisfação do consumidor, certo? Bom, lembrando que esse tema, você pode fazer alguma relação, né, com o eixo temático de direito e justiça, que fala justamente sobre essa dificuldade das pessoas de terem acesso aos seus direitos, né, de conhecerem os seus direitos, principalmente a população de baixa renda, e falar sobre por que existiu o direito, né? A questão 1 do eixo temático fala justamente sobre isso. Serviu para que a sociedade fosse organizada, se organizasse, que existissem regras para que cada um pudesse fazer o que quisesse, né? Então, uma boa referência para vocês usarem, vale a pena dar uma revisada nesse eixo temático quando for fazer essa redação aqui, certo? Vamos para a proposta 2? A proposta é doenças sexualmente transmissíveis entre jovens. Bom, primeiro passo, interpretação do tema. O que são as doenças sexualmente transmissíveis? São aquelas transmitidas pelo sexo. AIDS, herpes, sífilis, gonorreia, dentre outras, né? Essas são as mais conhecidas. E aqui a gente tem um limitador que é entre jovens. Por quê? Isso a gente vai entender ao longo da coletânea, a gente consegue identificar por que os jovens são os escolhidos para falar nesse tema aqui. Qual é o problema por trás desse tema? Em plena era da informação, os jovens ainda são contaminados por DSTs. Então, qual é a questão? Hoje em dia, os jovens têm acesso a todo tipo de informação na escola, até mesmo em casa, na internet, em livros, eles fazem trabalhos sobre o assunto e, mesmo assim, eles ainda são contaminados por DSTs. Um relatório na própria coletânea tem um dado que mostra que entre 2013 e 2015, teve uma aceleração de 11% nos jovens contaminados por AIDS, né? Então, é um dado bastante relevante que desperta a atenção das autoridades de forma geral. Por que, então, os jovens em plena era da informação continuam se contaminando, né? Primeiro, a desinformação ou informações pouco esclarecedoras, é claro, tem acesso à internet, tem trabalho na escola, tem palestra, mas nem todo mundo tem esse acesso à informação. Então, muitas vezes, as pessoas até ouvem falar sobre contaminação, mas acham que é algo distante, ou não entendem muito bem sobre o assunto, têm vergonha de perguntar, né? Ou informações pouco esclarecedoras. Por exemplo, quando eu trabalhava com jornalismo, eu fui entrevistar uma menina grávida de 13 anos. E aí, conversando com essa menina, perguntei, por que você engravidou, né? Poxa, você tinha acompanhamento aqui do hospital? Ela, sim, eu pedi pílula anticoncepcional, eu tomei a minha, eu dei a dele e eu não sei porque eu engravidei. Aí você fala assim, nossa, que burra, como é que pode? Mas, na verdade, não é isso, não tem nada de burrice aí. Tem, sim, uma informação pouco esclarecedora. Não adianta de nada você oferecer uma cartela de pílula para uma menina de 13 anos e não esclarecer como é que funciona. Quando uma pessoa de classe média alta, vai ao ginecologista, por exemplo, recebe uma cartelinha bonitinha, o médico faz toda uma palestra sobre como utilizar, ensina, faz o teste, ganha até um alarmezinho para não esquecer de tomar, né? Então, há uma diferença muito grande entre o tratamento dessas pessoas que têm acesso à informação e as que não têm. Por mais que a gente vive em plena era da informação, ainda tem muita gente que não faz ideia ou faz muito pouca ideia de como funcionam métodos preventivos, tá? Bom, aí o segundo ponto eu coloquei o preconceito e a vergonha.
Muita gente acredita, por exemplo, que AIDS é uma doença só de homossexuais, o que é um erro absurdo, porque muitas vezes mulheres são contaminadas pelos próprios maridos, né? Isso é um dos maiores focos de contaminação, são mulheres casadas. E as pessoas tendem a achar que é algo distante, que a epidemia já acabou, que isso é coisa dos anos 80 e por isso deixam de usar preservativo. É muito comum escutar um adolescente, por exemplo, falando, espero que vocês não se identifiquem com isso, falando que só quem tem doença é quem faz exame. Ou que não precisa usar preservativo porque é uma coisa só de homossexual. Essas doenças não pegam em quem não é homossexual. E não faz o menor sentido, né? Porque a AIDS, por exemplo, não escolhe quem vai ser contaminado. E uma vergonha muito grande de perguntar, de procurar saber. Às vezes não tem acesso a um familiar ou a um professor, ou até mesmo dentro de uma comunidade, não tem alguém de confiança que possa perguntar como funciona um preservativo, que tipos de doenças podem ocorrer, que maneiras de se prevenir, né, podem ser utilizadas. Então, ainda tem muito tabu em relação a essa questão. Bom, o terceiro ponto é a dificuldade de acesso a serviços médicos. Nem todos os hospitais, né, muitos poucos hospitais têm um setor para adolescentes, né, que dê informações, que ofereça métodos contraceptivos. Até existem postos, né, nos postos de saúde você consegue pegar a camisinha, consegue receber uma informação, uma orientação ou outra, mas é algo ainda muito difícil, não é em todo lugar que tem uma pessoa especializada. Em geral, esse trabalho é feito de má vontade, não tem uma orientação muito clara, né? Vide o exemplo que eu dei da menina que ganhou a pílula anticoncepcional, enfim. Bom, um outro ponto, mudando um pouquinho o foco, é a questão do hedonismo. O hedonismo, inclusive, a gente falou sobre ele no eixo temático de questões de juventude e suas questões. O que é o hedonismo? É aquela busca pelo prazer intenso e imediato. Então, o jovem, de forma geral, ele tende a buscar o prazer sem pensar nas consequências. Então, para que eu vou usar camisinha? Não importa o futuro, né? E daí que eu vou brigar na rua? E daí se eu bater a cabeça no chão? Não importa, pode ser que amanhã não exista. Então, esse hedonismo ele é muito frequente hoje em dia, né? E ele é muito vendido pela mídia, que fala, aproveite o dia, curta o momento, né? E muitas vezes isso acaba interferindo na proteção desses jovens, na autoproteção desses adolescentes. E a sensação de inatingibilidade, né? Vocês devem conhecer bem, é aquela ideia de que nada vai acontecer comigo. Eu estou protegido, por que aconteceria logo comigo, né? E a pergunta é, por que não com você? Então, as pessoas tendem a não se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, porque pensam, isso nunca ia acontecer comigo, imagina, né? Só que acontece, tá? Então, lógica da intervenção, propostas de intervenção que poderiam ser utilizadas nesse tema. Primeiro, campanhas de conscientização e ampliação da distribuição de métodos de prevenção. O agente ideal para essa proposta seria o governo, né? Fazer campanhas de conscientização na televisão, veicular essas campanhas, ampliar a distribuição, contratar mais pessoas que possam fazer essa orientação aos adolescentes. As ONGs também poderiam fazer essas campanhas de conscientização, principalmente em comunidades carentes, chamar adolescentes para conversar, fazer panfletos que tivessem uma linguagem mais clara, né? Porque muitas vezes a linguagem não é tão clara assim, até o próprio médico não consegue explicar muito bem para um adolescente de classe média baixa, que não tem muito acesso à informação, como é que funciona o método contraceptivo. A divulgação maior de informações, isso aqui pode ser pela mídia, né? Até mesmo a ficção engajada pode ser uma solução nesse caso. Lembrando que se você for falar de ficção engajada, você precisa explicar o que é. Então, a ideia de colocar situações que tenham a ver com doenças sexualmente transmissíveis, no caso aqui, em novelas, em séries, em seriados, para que as pessoas se identifiquem e comecem a perceber que o problema não acontece só com elas, né? Palestras, orientações mais claras, isso aqui pode ser feito pelas instituições de ensino, né? Principalmente escolas, mas nas faculdades também. Aulas de biologia, por exemplo, que falem mais claramente sobre o assunto, que não mostrem só a parte teórica, mas mostrem de fato o que pode acontecer, quais são as consequências dessas doenças. Trabalhos mais efetivos, levar adolescentes e crianças para conhecer pessoas que passaram pelo problema, até como um alerta para que elas tenham mais vontade de se prevenir, né?
E, enfim, orientar as próprias famílias também, que muitas vezes têm vergonha de conversar com os filhos, não sabem como abordar o assunto com os filhos, e aí, quando acontece o problema, já é um pouco tarde para tentar resolver, né? Bom, é isso. Vamos para a proposta 3? Então vamos? Proposta 3. Inclusão de portadores de deficiência no Brasil. Bom, portadores de deficiência a gente entende como deficientes físicos e deficientes mentais, certo? No Brasil, então, tem esse limitante aqui, questões sociais amplas, né? Então, no caso, a gente está falando só do Brasil, mas no Brasil inteiro, não está separado por nenhum setor, nenhuma classe. Qual é o problema por trás desse tema? Apesar dos avanços na legislação, os deficientes ainda enfrentam entraves para alcançar a cidadania plena. Ou seja, houve um avanço, mas ainda falta muito para que o deficiente seja tratado da mesma forma que alguém que não é deficiente, né? Causas para o deficiente não conseguir ter alcançado a sua cidadania plena ainda. Primeiro, pouca acessibilidade. Então, a gente tem calçadas muito estreitas, por exemplo, é muito difícil para uma pessoa sozinha passar numa cadeira de rodas, então muitas vezes ela precisa da ajuda de outras pessoas, um parente, um acompanhante ou até mesmo de pessoas que estão andando na rua. E isso é muito ruim para a autoestima do deficiente, né? Que a ideia é justamente que ele consiga se virar sozinho e ele muitas vezes tem que pedir ajuda para conseguir passar numa calçada. Isso acaba entristecendo muito uma pessoa que tem esse problema. Segundo, rampas nos ônibus, né? A maioria dos ônibus está equipada com aquele sistema que cabe uma cadeira de rodas, só que os motoristas não são treinados da maneira correta, muitos deles passam direto pelo ponto quando vem um cadeirante, e aí, mais uma vez, o deficiente tende a se sentir muito humilhado e sempre dependendo de outras pessoas para alcançar direitos básicos, né? Bom, segundo, a questão do preconceito. Antigamente, as pessoas costumavam esconder crianças, por exemplo, que nasciam com algum tipo de deficiência. Hoje em dia, isso mudou um pouquinho, mas ainda há muito preconceito. As crianças não recebem informações sobre como tratar um deficiente. Os pais tendem a não explicar muito bem por que você vai encontrar deficientes ao longo da sua vida, como tratar, como lidar, como ajudar. Então, ainda há muito preconceito, ainda há muito tabu em relação à convivência com pessoas deficientes. Pouca comoção. Essa causa aqui, ela pode ser explicada mais ou menos assim. Até que você tenha uma pessoa deficiente convivendo no seu meio ou na sua família, perto de você, você não se comove com a situação. Então, muita gente não faz a menor ideia de todas as dificuldades que os deficientes passam, né, e tendem a não se sensibilizar, a não cobrar das autoridades que esses direitos básicos sejam providos, tá? No eixo temático de ética e moral, você pode buscar uma referência para falar sobre esse assunto, né? Eu só começo a me preocupar quando de fato acontece alguma coisa comigo. O próprio eixo de política também fala um pouquinho sobre isso, né? Até que tenha a ver com a minha vida, não é um problema para mim, tá? Então eu não me comovo, eu não me importo com o assunto. Posso falar também sobre o acesso limitado ao mercado de trabalho e educação. Muitas escolas, as escolas são obrigadas a aceitar deficientes, né? Só que muitas vezes elas tendem a desmotivar os pais que querem matricular a criança e fazer uma série de exigências para que a criança não seja matriculada. Então, isso é muito ruim, porque ou os pais desistem de oferecer uma educação à criança e aí ela fica em casa, né? Ou há uma dificuldade muito grande dos pais de conseguir a escola ideal, tá? Bom, e o mercado de trabalho existe, na própria coletânea, tem um texto que fala sobre isso, existe uma porcentagem, de acordo com o número de empregados dentro de uma empresa, de funcionários dentro de uma empresa, você precisa ter uma cota de deficientes, né? E muitas vezes isso não é cumprido. Então, seria mais um passo para a autoestima, para a independência do deficiente, e muitas vezes, justamente porque não há fiscalização dessa lei, muitos deficientes que poderiam estar no mercado de trabalho não estão, tá? E aí eu coloquei aqui a falta de fiscalização, que foi o que eu acabei de falar, e poucas opções de lazer. Você não encontra muitas opções de lazer para deficientes, né? Oficinas, esportes, instituições especializadas que ofereçam um lazer específico para pessoas que têm dificuldades motoras, mentais, enfim, tá? Bom,
Lógica das intervenções. Primeiro, investimentos em acessibilidade, o governo pode fazer isso, né? Investir mais em calçadas, as empresas de ônibus podem investir no treinamento dos seus motoristas para ajudar essas pessoas, para oferecer auxílio quando necessário, até porque é um direito básico, então não tem por que o motorista passar direto no ponto só porque viu o cadeirante vai ter que sair da cadeira para ajudar. Orientação, informação, inclusão nas escolas. Bom, essa proposta aqui, ela pode ser executada principalmente pelas instituições de ensino e pelas famílias, né? A própria instituição de ensino pode conversar com as famílias sobre o assunto, orientar sobre como conversar em casa sobre o tratamento e questões dos deficientes, né, com as crianças desde cedo, colocá-las para conviver também com pessoas especiais, que tenham necessidades especiais, para elas entenderem que existem pessoas diferentes desde cedo e não se surpreenderem quando virem ou não saberem muito bem como lidar. Você vê adultos hoje em dia que entram meio em choque quando tem que ajudar um deficiente na rua, seja um cego ou seja um cadeirante, enfim, tá? Fiscalização quanto às leis. Essa lei da escola, a lei do trabalho também, essas leis são muito pouco fiscalizadas hoje em dia, tanto que tem empresas que deveriam ter a sua parcela de deficientes contratados e simplesmente não se incomodam com isso porque sabem que há pouca fiscalização. O estímulo à contratação, né, seja pelo governo, seja pelas ONGs, e essas ONGs também podem fazer cursos de capacitação para que deficientes vão para o mercado de trabalho mais capacitados, com habilidades maiores, principalmente porque muitos deles, por conta dessa dificuldade de acesso à educação, acabam ficando com uma formação um pouco deficitária também, né? Então, as ONGs poderiam ajudar aqui, tá? Bora, quarta proposta? Vamos lá? Proposta 4. Violência no campo. Qual é o problema por trás desse tema? Bom, há um crescimento da violência no campo. Pelo 4º ano consecutivo, o Brasil ficou em primeiro lugar nas estatísticas de violência no campo hoje em dia. Mas por que esses conflitos acontecem? Por disputa de terra, principalmente, né? Os maiores afetados, né, os maiores grupos que acabam participando desses conflitos são os sem terra, que inclusive tem até o movimento dos sem terra, né? É um movimento bem antigo, que a gente ouve falar há bastante tempo, indígenas e quilombolas, tá? Bom, causas desse problema. Primeiro, ineficácia do governo na demarcação de terras. Então, existem leis que falam que há necessidade de demarcação de terras para essas populações, para indígenas, para quilombolas principalmente, e até mesmo para pessoas que gostariam de plantar, comunidades agrícolas pequenas, e essa demarcação ou ela não é feita pelo governo, ou muitas vezes ela é desrespeitada por fazendeiros, grileiros, poceiros, que acabam invadindo ou não respeitando os limites dessas terras que foram cedidas pelo governo, que são regularizadas, tá? A ausência de políticas públicas de valorização de comunidades tradicionais, ou seja, os indígenas, por exemplo, acabam sofrendo muito com o preconceito por conta da sua cultura. E não há muitas políticas públicas que valorizem a cultura desses povos, tá? Terceiro, a impunidade e a lentidão da justiça. Acontecem crimes absurdos no campo e muitas vezes, na maioria das vezes, eles não são punidos, porque grandes fazendeiros, agricultores, latifundiários contratam pessoas, em geral, para assassinar quem esteja atrapalhando, quem esteja invadindo as suas terras. Então, a gente teve, por exemplo, o massacre de Eldorado, há 19 anos atrás, e que 19 sem-terras foram mortos, a queima-roupa, durante um protesto, e até hoje não houve punição, por mais que se saiba quem é o responsável pelo massacre. Tá? E dentre outros tantos, né? O Pará é o estado que mais sofre com a violência no campo. E como como está distante da população, né? Como não é uma realidade para as pessoas nas capitais, por exemplo, nas cidades grandes, isso tende a demorar mais ainda para conseguir a punição desejada, a punição ideal, né? A influência do agronegócio, né? A agricultura foi muito modernizada nos últimos anos e, por isso, pequenos agricultores perderam espaço, perderam seu emprego para máquinas, né? Para insumos, enfim, e acabam ficando sem ter o que comer, e aí acabam querendo plantar, acabam querendo uma terrinha e são assassinados, são maltratados por grandes agricultores, grandes latifundiários.
Isso aqui eu já falei, né? A distância da opinião pública e a pressão da população. Como está muito distante da realidade das grandes cidades, tende a não haver uma mobilização para que esses crimes sejam punidos, para que essas pessoas não sofram no campo com a violência. Tá? Consequências disso. Assassinatos, pessoas morrem o tempo inteiro no campo por conta dessas disputas territoriais. Permanência do trabalho escravo. Crianças trabalham no campo e não há a menor fiscalização ou muito pouca fiscalização quanto a isso. Pessoas até hoje morrem por exaustão, por exemplo, cortando cana. Corta-se de 12 a 15 toneladas de cana. Um homem corta de 12 a 15 toneladas de cana hoje em dia nas plantações. E muitos deles acabam tendo paradas cardíacas por conta do excesso de trabalho. E às vezes ganham R$1, R$2 por dia para trabalhar o dia inteiro. E menores de idade, enfim, crianças muito pequenas também muitas vezes trabalham em troca de um prato de comida, em troca de um colchão, de um lugar para ficar. E isso configura trabalho escravo, né? E os seus direitos negligenciados. Essas pessoas muitas vezes não têm a menor noção dos direitos a que elas deveriam ter acesso, de formas que elas poderiam buscar para conseguir seus direitos ou para punirem alguém que as prejudicou. Então, e não há pessoas, como não há comoção por parte das grandes cidades, essas pessoas tendem a ficar muito abandonadas e sofrendo na mão de pessoas poderosas, muitas vezes até de pessoas do crime organizado, né, que agem no campo. Bom, lógica das intervenções. A atuação do poder público nessas áreas, e para isso deveria haver uma pressão maior da população, no sentido de olhar um pouco mais para essas pessoas. Políticas afirmativas para negros e indígenas, então a gente pode falar de repente de cotas em faculdades, cotas até no serviço público, para que essas pessoas possam ter maiores possibilidades, né, de sair daquela vida, de sair daquelas condições indignas. A defesa de causa, que pode ser feita pelas ONGs, né, e até oferecer uma orientação a essas pessoas, uma orientação jurídica ou uma capacitação, curso de capacitação para que elas busquem agricultores que perderam seus empregos para grandes máquinas, por exemplo, buscarem um novo emprego, aprenderem um novo ofício. E a conscientização de forma geral, né? Nas escolas, nas faculdades, falar um pouco sobre comunidades tradicionais, povos tradicionais, né? Como os indígenas e os negros, explicar um pouco mais a sua cultura, explicar a necessidade de haver essas terras demarcadas, de haver um espaço para que eles possam colocar a sua cultura, exercer a sua cultura e suas tradições, né? Bom, é isso, pessoal. Lembrando só que nesse tema aqui da violência no campo, a gente pode fazer referência a 2 eixos temáticos, né? Primeiro, o de violência, da civilização à barbárie, né? E a gente pode falar também sobre o de política. Lembram que no eixo temático de política, a gente tem a frase do Aristóteles, né? A política é a arte de gerir a polis. E falar um pouquinho que, na verdade, essa arte de gerir a polis, visando ao bem comum, não está sendo exercida aqui quando se trata de violência no campo, né? Nem todas as pessoas estão sendo cuidadas pela política, né? O bem-estar dessas pessoas não está sendo levado em consideração. Enfim, e é isso, pessoal. Lembra da importância de revisar todos os eixos temáticos, dá uma lida, pega as perguntas, vê as respostas, faz resumos, anotações, pensa em cada resposta que você olhar, tenta pensar onde você poderia aplicar, né? Cada tema que você pegar para fazer, tenta pensar que eixo temático você poderia usar, ou que referência poderia ser utilizada ali, seja na introdução, seja para fundamentar um argumento, ou até para finalizar, fazer uma frase de efeito no fim, tá? Boa sorte, pessoal. Até a próxima.